Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais um encontro. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho da unidade 1, né, onde a gente faz uma discussão dos conhecimentos científicos, mas lembrando que no final da disciplina a gente tem uma entrega de um trabalho, então achei mais interessante a gente aplicar o que é necessário na construção desse trabalho, né? Então, a aula de hoje eu vou apresentar para vocês um vídeo de 14 a 15 minutos apresentando o que é uma hipótese, e depois, no final da aula, eu vou fazer uma discussão, e dentro dessa discussão eu vou citar alguns tópicos que sejam importantes na aplicação, na construção do pré-projeto de vocês, tá? Lembrando que no final da disciplina vocês precisam entregar um escopo de um projeto, digamos que seja um pré-projeto. Então, diante dessa situação, a gente vai discutir o que é hipótese, como que se discute uma hipótese, qual é a relação de problema com hipótese. Então, a gente vai abrir uma discussão dentro desse processo para a gente dar continuidade até o fim do semestre, ok? Vou passar aqui para vocês o vídeo. Na pesquisa. Então, nós vamos ver a explicação do que são realmente as hipóteses nos trabalhos e como você pode aplicar isso no seu projeto de pesquisa, no seu TCC ou no artigo. Então, vamos trazer aqui as explicações e depois vamos para os exemplos. Então, começando aqui, vamos entender o que é realmente uma hipótese no trabalho. Então, veja bem, toda pesquisa, ela vai ter um problema, tá certo? Toda pesquisa, ela tem um problema que dá origem ao seu trabalho. E aí, esse problema, a gente sabe que ele vai originar o objetivo do seu estudo, né? Então, o que é a hipótese? A hipótese, ela é uma afirmação provisória a respeito de um determinado problema, tá certo? Então, é o resultado que você espera que vai dar no seu trabalho. Isso daí é que é a hipótese. E aí, nem todas as pesquisas, elas têm hipótese, tá certo? De um modo geral, a gente pode colocar que as pesquisas qualitativas, a gente não constrói hipótese em pesquisa qualitativa. Você vai ver muito em trabalhos quantitativos, que são dois artigos, como por exemplo, dois artigos que eu vou mostrar hoje aqui no vídeo. E aí, esses trabalhos quantitativos, né, são aqueles que utilizam técnicas estatísticas, tá certo? Para análise dos dados. Então, se você tem alguma dúvida sobre o que é uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa, a gente tem um vídeo aqui no canal já explicando essa diferença entre essas duas naturezas de pesquisa. E aí, essas hipóteses que a gente vai construir, elas devem ser testadas, ou seja, essas hipóteses elas devem ser passíveis de mensuração, né? Então você vai construir de forma que você possa ver se ela é verdadeira ou falsa, ou seja, se aquela hipótese ela vai ser confirmada no final do meu estudo ou se ela vai ser refutada, né? Negada. E aí a hipótese, você construir hipótese ajuda você a manter o foco da sua pesquisa. Então por que isso? Porque a hipótese na realidade ela vai orientar a direção da sua pesquisa, né? Ela orienta o objetivo do seu trabalho, ela vai orientar a coleta de dados, quer dizer, a coleta de dados vai ser para confirmar ou refutar aquela hipótese. Então, ela vai ajudar você na análise e na interpretação também dos dados, certo? E aí, essa hipótese que você vai construir, uma hipótese ou mais de uma hipótese no seu trabalho, ela deve ser conceitualmente clara, né? Por quê? Você precisa evitar hipóteses com julgamento de valor, do tipo, algo é bom ou mal, certo? Por quê? Porque esse tipo de hipótese, ele não pode, são tipos que não podem ser adequadamente testados. E aí você não vai ter como verificar. E aí a gente deve ver também que ela deve ter como base essa hipótese, no momento que você for construir, ela deve ter como base uma teoria que a sustente. Então a gente vai observar resultado de pesquisas anteriores para a gente construir a nossa hipótese, né? Então você vai pensar, tem estudos anteriores que confirmam isso que eu estou querendo levantar no meu estudo? Então, mesmo que não tenha um estudo que dê um resultado exatamente igual à hipótese que você está levantando, mas o que você está levantando no seu trabalho é plausível, certo? Faz sentido? Então, você não pode pegar uma hipótese do nada, certo? Você criar uma hipótese assim da sua cabeça do nada. Então, você deve sempre se basear na teoria, tá certo? Observar o resultado das pesquisas anteriores e a partir daí sim
você constrói a hipótese do seu trabalho. Então, acho que com os exemplos que eu vou mostrar daqui a pouco, eu acho que vai ser mais fácil para vocês compreenderem, né, essa parte aqui de ter como base a questão da teoria. Então, pessoal, só para terminar aqui essa explicação, antes da gente entrar na questão realmente dos exemplos, a hipótese, resumidamente, é isso, tá certo? Ela vai descrever o que se espera que ocorra com os resultados, ou seja, é uma previsão que eu espero que ocorra na minha pesquisa, um resultado que eu espero que no final dê aquilo ali. Então, é isso que é uma hipótese, né? Então, vamos ver aqui os exemplos que eu acho que vai facilitar aqui o conhecimento, né, dessas observações que eu fiz aqui para vocês sobre a questão da hipótese. Então, eu tenho aqui um primeiro exemplo, né, um artigo aqui sobre motivação da comunicação boca a boca eletrônica positiva entre consumidores no Facebook. Então, que é essa comunicação boca a boca, aquela que você vai passando de um para o outro, recomendando um produto, né? Então, isso é que é a comunicação boca a boca, né? Então, eles vão estudar essa questão dessa comunicação entre consumidores do Facebook. Quando você vem aqui, se a gente, então tá aqui os autores, né, desse artigo, e aí quando a gente vem aqui na página 4, a gente pode ver a questão do objetivo do trabalho, para a gente entender a hipótese que eles levantaram. Então, qual é o objetivo desse trabalho aqui? Analisar as motivações subjacentes ao comportamento de comunicação do boca a boca positiva entre produtos, serviços e marcas no site e redes sociais Facebook no contexto brasileiro. Pronto, então esse aqui é o objetivo do trabalho. Aqui eles vão começar a escrever o referencial teórico sobre o assunto, tá certo? Se você tem alguma dúvida de como você vai escrever o referencial teórico, né? Nós temos inclusive 2 vídeos aqui no canal, só falando do referencial teórico, tá certo? Então, aqui eles estão desenvolvendo um referencial teórico e você vai observar que quando eles escrevem o primeiro tópico, né? Então, escreveu, agora eles entraram aqui, motivação para fornecimento da comunicação boca a boca eletrônica. Quando eles chegam aqui, veja que eles vão levantar a primeira hipótese, olha, o H1. Então, eles escrevem uma teoria aqui sobre o assunto, ele está se reportando a trabalhos anteriores, e aqui ele constrói a primeira hipótese do trabalho dele. Então, só para a gente ver aqui o início, ele diz o seguinte: a preocupação com os outros consumidores pode ser definida como o desejo de ajudá-los com suas decisões de compra, sem antecipar alguma recompensa em troca. E aí ele traz os autores. Nesse caso, o que prevalece é a intenção de ajudar e de expressar sentimento de cuidado, amizade e carinho. Quer dizer, as pessoas recomendam produto para outras nesse sentido, né? De cuidar, de amizade e de carinho. Então, para esse autor aqui nesse estudo 2004, essa preocupação com outros consumidores está intimamente relacionada com o conceito de altruísmo, conforme abordado na literatura de marketing. Aí coloca aqui os autores, certo? Uma das recomendações relevantes da recomendação espontânea é justamente essa preocupação natural de ajudar a outra parte, com quem se mantém algum tipo de relação. Pessoal, então veja que o que eles colocaram aqui, isso aqui já é todo trabalhado na literatura. Isso aqui são resultados de trabalhos anteriores que já encontraram isso. Tá certo que muitas vezes a pessoa comunica positivamente, recomenda alguma coisa, com a preocupação com os outros consumidores, no sentido mesmo de ajudar, da amizade. Então, eu posso recomendar um produto, posso recomendar uma marca, né? Mas no sentido da preocupação que eu tenho em ajudar as outras pessoas. Então, a partir desses estudos aqui, ele leva para o contexto do trabalho dele e levanta a primeira hipótese. A preocupação com outros consumidores está positivamente associada à comunicação boca a boca positiva no Facebook. Então, essa hipótese aqui ele vai testar. Isso daqui pode ou não ser confirmado, mas veja que ele levantou essa hipótese aqui com base nesses estudos anteriores que já diziam isso. E aí ele leva para o contexto dele, que é o contexto do Facebook. Se você precisa criar posts para o Instagram, Facebook, LinkedIn e outras mídias sociais, vem comigo que eu vou te mostrar como você pode fazer essa atividade por dentro da... Então, um resultado específico no Facebook ele não tinha, tá certo? Então, no contexto do Facebook, os usuários tendem a usar identidades verdadeiras e a estabelecer relacionamentos com contatos que já são parte
da sua rede social de relacionamento, como, por exemplo, colegas de trabalho, amigo e família. Caracterizado por relações pessoais mais próximas e amigáveis. Portanto, espera-se que uma maior preocupação em ajudar a rede de contatos em suas decisões de compra ou consumo impacte de forma positiva na comunicação boca a boca. Nesse sentido, a seguinte hipótese é proposta. Aí ele levantou. Mas veja que ele não levantou isso do nada, né? Já existia aqui todo um referencial teórico que dizia que essa recomendação boca a boca é positiva, está relacionada com a preocupação que as pessoas têm com os consumidores, certo? Se você for analisar aqui esse trabalho, todas as hipóteses geradas no trabalho, aqui a gente vai ver mais uma, né? Todas as hipóteses geradas no trabalho, elas têm uma base teórica em cima. Então, aqui ele coloca, o desejo de ajudar a empresa está positivamente associado à comunicação boca a boca positiva no Facebook. Então, as pessoas também têm vontade de ajudar a empresa. Ele tirou isso de onde? Essa hipótese. Ele tirou lendo esses trabalhos aqui. O desejo de ajudar a empresa, primeiramente identificado no estudo de, coloca aqui o autor, e posteriormente na pesquisa de, coloca aqui o estudo, no contexto da internet, baseia-se no mesmo fundo psicológico da motivação de ajudar os outros consumidores e está relacionado com a motivação geral de altruísmo. Pode ser definido como resultado da satisfação do consumidor e o seu subsequente desejo de dar algo em troca ao ajudar a empresa, certo? Então, com base nesses estudos aqui. O efeito pretendido do boca a boca do consumidor é tornar ou manter a empresa bem-sucedida. Está aqui nesse estudo, certo? Então, a partir do que ele leu nesses estudos aqui, aí ele vai e levanta essa hipótese, certo? Então, pessoal, é isso. Veja que aqui as hipóteses, elas foram todas desenvolvidas dentro do referencial teórico dele. Né? Então, você vai escrevendo a teoria, tá certo, do assunto, e aí você vai levantando a hipótese. Então, quer dizer, aquilo ali, essa hipótese aqui é plausível de ser verificada? É sim. Quer dizer, já existe uma teoria que dá esse encaminhamento, e agora eu vou testar aqui no meu contexto, que seria o contexto do Facebook, certo? Então, para isso, ele faz aqui o levantamento de várias outras hipóteses no trabalho, e algumas hipóteses, no final, elas foram confirmadas e outras não foram confirmadas. Então, não tem problema. Seu trabalho, ele pode confirmar algumas hipóteses e pode não confirmar. Para fazer a comprovação, fazer o teste dessas hipóteses, aí você vai ter que analisar, certo? Utilizar técnicas estatísticas para poder ver se realmente uma coisa aqui está relacionada com a outra. Eu trouxe também um segundo exemplo para vocês darem uma olhadinha. Então, aqui é a associação entre o consumo de drogas e a ideação suicida em adolescentes. E aí, qual é o objetivo desse trabalho? Aqui estão as autoras, né? Este estudo objetivou identificar uma possível correlação entre a ideação suicida e o consumo de drogas de abuso por adolescentes. A amostra foi constituída por 816 estudantes da rede estadual de ensino de Campina Grande, na Paraíba. Então, quando a gente vem aqui no trabalho delas, especificamente aqui na página 309, a gente vai ver que ela diz o seguinte: esses autores aqui, em 2011, né, realizaram um estudo brasileiro buscando identificar o modelo de preditores para ideação e tentativa de suicídio. Os resultados encontrados possibilitaram o delineamento de um modelo preditivo para o comportamento suicida, que abarcou as seguintes variáveis: sexo feminino, exposição à violência intra e extrafamiliar, eventos estressores e uso de drogas. Certo? Então, pessoal, aqui esse estudo, ele já tinha que o uso de drogas, ele já tinha um resultado. Que o uso de drogas, ele poderia levar à questão de tentativa de suicídio, certo? Então, a partir desse conteúdo aqui que eles identificaram, eles levantaram uma hipótese, né? Qual foi a hipótese que eles levantaram? O uso de drogas é um preditor de suicídio. Pronto. Eles não levantaram isso do nada, né? Eles levantaram com base naquela discussão que estava ali, que já tinha em outro trabalho. Então, olhe que as hipóteses nesse estudo aqui, elas apareceram no final do referencial teórico. Então, ele não é um modelo diferente. Aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, na hora que ele discutia aquela teoria, ele já levantava, né? Então, aqui, quando ele terminou o referencial todinho, aí ele colocou.
A partir da literatura acerca do tema, foram levantadas as seguintes hipóteses. O uso de drogas é um preditor de suicídio, né, que foi com base naquele estudo. As motivações e uso de drogas estão relacionadas ao gênero do indivíduo, então já tinha estudo que mostrava isso, que poderia existir essa relação, e aí ele vai testar aqui nesse grupo, certo? E aí criou também uma terceira. Então é isso, né? Elabore as suas hipóteses com base na sua teoria, tá certo? E aí você vai realmente criar, ver um método, né, uma técnica estatística para você testar essas hipóteses. Essas hipóteses, elas podem ou não ser confirmadas no seu trabalho. Não tem problema nenhum, tá certo? Você não confirmar a hipótese. Então você levantou a hipótese não foi confirmada no final, não tem problema nenhum. O seu trabalho ele é válido do mesmo jeito, né? Então, confirmando ou não confirmando. Algumas podem ser confirmadas e outras podem ser refutadas, certo? Então, pessoal, é isso que eu queria passar essa semana para vocês. Um abraço e até o nosso vídeo da próxima semana. Não compre um colchão EMA sem antes saber disso. Já faz uns 5 meses, mais ou menos, que eu tô usando o colchão da EMA. Desde que eu Produtos, serviços e marcas no site e redes sociais Facebook no contexto brasileiro. Opa, Vitor, tudo bem? Então, assim, na verdade, a gente vai seguir os passos corretos para a construção desse esboço, né? Ou do pré-projeto. Por quê? Geralmente, quando a gente começa com um tema, ele é a pergunta de pesquisa. Então, diante da construção de um projeto, de um TCC, no final do curso de vocês, na entrega do trabalho aqui da nossa disciplina, a gente vai começar com a hipótese. O que foi percebível, né, nesses dois temas que ela citou, e o que ela discutiu sobre a temática, né? Na verdade, ficou bem claro duas situações importantes, que a hipótese é o problema. Então, é o problema que você quer observar. Ela deu o problema através de dois referenciais teóricos, mas você também pode observar uma realidade que pode ser no seu âmbito de trabalho, no seu âmbito de estudo, onde te geram várias perguntas. Então, uma dica como professor, sempre comece o projeto de vocês baseado numa situação, problema. Qual é o problema? Ah, professor, mas eu vou resolver esse problema? Não. Mas você pode minimizar esse problema, você pode criar um protocolo, você pode criar uma estratégia depois no fim do seu projeto e no desenvolvimento do projeto. Então é algo assim que, para pontapé inicial, a gente precisa discutir o que são hipóteses. Então, hipóteses são problemas, tá? Então, qual é aquele problema? E já adiantando que eu vou falar na próxima aula, quando você pergunta do título, o título está muito associado à pergunta de pesquisa. Então, eu tenho um problema, em cima do problema eu faço a pergunta. Então, a pergunta ela se torna um título, ok? Mas isso eu vou deixar para a gente discutir na unidade 2. Então, o que eu quero citar aqui para vocês é a questão do que é essa hipótese e a importância da construção dela, tá? A hipótese ela precisa ser clara e específica. Quando ela é clara e específica, ela precisa ter uma boa visualização e realidade daquela situação, tá? Então, eu quero saber se o excesso de cigarro provoca hipertensão ou não. Se o excesso de tabaco está associado com a hipertensão ou não. Então, eu tenho duas situações que eu estou fazendo uma comparação. Então, eu estou testando duas hipóteses. Dentro dessa observação, essas hipóteses elas precisam ser testáveis. E, professor, como que eu sei se ela é testável? Justamente eu preciso ver se tem referencial bibliográfico para isso. Então, já tem outros autores que fazem essa discussão? Existe algum tema voltado ou delimitado para a minha hipótese? Então, isso é muito importante. Não, professor, eu quero fazer algo totalmente inovador. Mas quando é inovador, eu digo que isso é lá no doutorado, quando você está numa tese. E ainda assim você vai pegar referenciais teóricos antes, tá? Mas isso é importante ressaltar
que você precisa começar com uma hipótese, essa hipótese ela precisa ser clara, objetiva e testável. Testável, ela precisa ter conhecimento prévio e científico. E aí eu vou relacionar as variáveis. Professor, o que são variáveis dentro de um campo de pesquisa? É onde eu faço comparações. Então, vou dar um exemplo novamente. Pessoas que usam cigarro eletrônico pode adquirir hipertensão arterial? Eu tenho duas variáveis, cigarro eletrônico e hipertensão arterial, tá? Ou hipertensão no geral, ok? Então, eu consigo fazer essa comparação. Você está conseguindo entender, Vitor? E aí, você pode responder ou escrever, não tem problema, tá? Outra questão, quando eu estou comparando duas situações, essa variável ela pode ser nula ou alternativa. Por exemplo, me dê um exemplo, professor, nessa situação. O cigarro eletrônico não faz efeito na hipertensão, então ela é nula. Agora, o cigarro eletrônico faz efeito na hipertensão, então ela é alternativa, ela é diferente. Então, eu posso também ter a questão nula na minha pesquisa. E eu posso aprofundar e continuar essa pesquisa. Como também ter essa comparação sendo positiva. Então, nunca pense que no final do projeto de vocês vai dar sempre positivo. A gente também pode ter as negações na conclusão, na escrita do trabalho. Por quê? Quando eu tenho uma hipótese bem encaixada, eu consigo ter um desenho experimental muito bom. Professor, mas o que é um desenho experimental? É, na verdade, o método de construção do projeto de vocês. Vai ser uma investigação? Vai ser uma revisão? Vai ser a aplicação de um questionário? Vai ser uma avaliação de relatórios técnicos de um paciente? Então, tudo isso precisa estar bem encaixado quando a hipótese está bem organizada. Então, eu tenho uma hipótese, que é o problema, faço a pergunta em cima da hipótese, e aí eu vou escolher o método de pesquisa, tá? E aí, dentro desse método, vai ser em outra unidade que a gente vai discutir, mas justamente a hipótese ela tem que estar bem encaixada na construção do método, ok? Existem algumas limitações, professor, na questão da hipótese? Sim. Se não tiver nenhum embasamento científico ou um referencial teórico, pare sua pesquisa. Não tem como fazer pesquisa sem embasamento científico. Então, se tem um problema, alguém já pensou naquilo, alguém já pesquisou aquilo, e você pode buscar aquilo como exemplo e colocar na realidade onde você queira desenvolver o projeto. Então, teve um trabalho final que ela apresentou, que foi o segundo, que ficou muito legal. O primeiro, ela dificultou um pouco no entendimento, porque ela estava lendo muito texto. Mas no segundo, ela fez uma comparação de duas variáveis. E aí, ela começou a comparar porque ela pegou um referencial teórico. Ela pegou um texto, fez a leitura do texto, identificou o problema e criou a hipótese, tá? Mas hoje, vocês, futuros bacharéis, licenciados na formação de vocês irão ter um olhar mais de investigação. Então, esse olhar de investigação é o que vai fazer vocês levantar as hipóteses, dessas hipóteses, criar pergunta de pesquisa. Se a hipótese estiver bem encaixada com a pergunta de pesquisa, a gente passa para a terceira etapa, que é a construção do método. Professor, mas aí entre a hipótese e a pergunta de pesquisa não precisa dos objetivos? Sim. E aí a gente faz um encaixe intercalar o que é um objetivo geral e o que é um objetivo específico. E a gente também vai estar discutindo isso entre as outras unidades. Então, o primeiro momento agora do trabalho de vocês é levantar o problema e criar a pergunta de pesquisa. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, alguma dúvida. Vitor, eu vi que você me fez uma pergunta, eu acabei te respondendo aí em texto, mas, na verdade, quando eu falo do trabalho do pré-TCC, ele também vai estar ajudando vocês a construir o trabalho de conclusão de curso, tá? Então, é importante que, se você puder interligar seu trabalho de TCC com o trabalho dentro da nossa disciplina, vai ficar muito mais fácil a construção do seu trabalho. Não pense em coisas diferentes. Tente pensar em algo que vai até o final do seu curso. Então, pense em algo que você vai apresentar, algo que você já tem facilidade de leitura, de escrita, de experiência e de vivência. Entendeu um pouquinho?
Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. A gente tem o Fala com o Professor, tem os fóruns de apresentação, tem o fórum temático, onde vocês podem estar expondo a ideia de vocês, a hipótese. E, professor, eu estou com dificuldade de me encaixar na hipótese. Então, vocês podem colocar a hipótese lá, que a gente ajuda na questão da construção dela, tá bom? Muito obrigado, até mais. A gente se encontra na unidade 2, gente. Até mais. Um grande abraço.